Olá, um abraço a todos. Esse é o JC Esportes. Esse é mais um Fórmula 1 no JC, F1 no JC, para você, comigo, Adriano Garcia, aqui no JC Esportes. Bom, vamos falar hoje não tanto sobre o GP da Hungria, né, que teve a vitória, mais uma vez, do Max Verstappen, abrindo cada vez mais vantagem no Campeonato Mundial da Fórmula 1, né? É o virtual campeão, do Campeonato da Fórmula 1. Mas vamos abordar como um todo essa primeira metade da temporada, né, para fazer algumas avaliações sucintas e importantes sobre o que aconteceu até aqui nessa primeira metade da temporada, que tem o campeonato praticamente já definido. Claro, tudo pode acontecer de o Max Verstappen sofrer, né, um acidente de repente e ficar de fora de várias corridas. Mas fora isso, se tudo correr dentro do normal, o Max teria que ter 3 abandonos. O Charles Leclerc teria que vencer as 3 corridas que ele abandonasse. E ainda ficaria faltando 2 pontos. Então, isso contando que ele faça também a volta mais rápida. Então, realmente, o campeonato está na mão do Max Verstappen. A gente vai falar sobre isso a seguir, porque tem outros aspectos para a gente falar sobre essa primeira metade da temporada da Fórmula 1. Vamos juntos. A gente sempre pede que você deixe o seu like. O seu like é muito importante para o nosso trabalho aqui no JC Esportes. É o seu like que impulsiona os nossos vídeos e o seu comentário também impulsiona eles. Se você dê sua opinião, diga se eu estou falando muita bobagem, diga aí o que você pensa sobre o nosso trabalho aqui no Fórmula 1, no JC. Vamos começar rapidinho aqui. Após a vitória, né, no último final de semana, o Max Verstappen ficou com a mão na taça da temporada da Fórmula 1, né? Corrida em que ele rodou e mesmo assim conseguiu a vitória. A Ferrari, nós vamos falar daqui a pouco, uma estratégia terrível, uma estratégia tenebrosa. Fala-se em demissão do Binotto. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu já adianto que eu sou favorável, né? E esta situação que eu disse, o Max Verstappen teria que ou ter algum tipo de acidente mais sério. A gente nunca torce para que isso aconteça, a gente sempre torce para que dê tudo certo, para que ninguém seja acidentado, ou ele teria que se afastar, né, por 3, 4, 5 corridas, ou ele teria que ficar de fora, não pontuar em 3 provas, o Charles Leclerc vencer outras 3 provas e ainda marcar a volta mais rápida, e ainda ficariam faltando 2 pontos. Então, é realmente uma situação muito difícil. O Verstappen, o Reginaldo Leme, né, ele usou uma palavra, uma frase que eu acho que cabe muito bem, né? O Max Verstappen está com classe se encaminhando para o título da temporada, para desfazer, né? Não desfazer porque está na história, mas para passar de fora aquela imagem, tudo que aconteceu com o Massa. A gente já falou no vídeo anterior e já falou na época que aquilo ali não se faz, não é luta livre, você não cria roteiro, mas eu não vou falar mais disso. Então, para apagar tudo aquilo e para ser o bicampeonato mundial com classe dessa vez, o bicampeonato mundial sem nenhum questionamento. Claro que no campeonato anterior ele fez pontos para chegar com chance ainda na última corrida, tem todos os méritos, mas tem aquela manchinha do roteiro no final, programado pelo Massa. E agora o Max Verstappen se encaminha para uma vitória tranquila com uma Red Bull que é o melhor carro, ainda que tenha tido alguns problemas, né? Mas é o melhor carro. A Ferrari tem um carro muito veloz, sobretudo nas retas, mas não tem um carro confiável, não tem uma equipe confiável, e dessa vez não dá para pôr a culpa nos funcionários. Então, realmente vai se encaminhando para o título aí o Max Verstappen. As férias, né, a metade da temporada, e sempre que sai as férias, sai aquele memezinho do Alonso deitado na cadeira, que é muito engraçado, né? Felizmente, a fase do calor extremo parece que já está passando na Europa, ainda que hajam ainda muitos incêndios florestais por conta do calor. A gente acompanha muito a imprensa portuguesa e realmente eles estão relatando diariamente incêndios terríveis, temperaturas acima dos 40 graus.
mas o pior já passou. Vai dar para o Alonso sentar sob o sol, ou deitar, no caso, sob o sol, nestas férias de verão lá na Europa, né? Vamos aqui, como o pódio da última corrida teve duas Mercedes, o patrão, né, como diz o outro, eu odeio esses apelidos, o Lewis Hamilton chegando em segundo lugar e o nosso George Russell chegando na terceira posição, né? Vamos falar, antes de falar das atrapalhadas da Ferrari, vamos falar rapidinho da Mercedes, né? A Mercedes teve uma reação muito importante no campeonato a partir do momento que conseguiu resolver o problema da trepidação. A Mercedes engrenou, vai fazendo boas provas, percebe-se que não tem ainda como capacidade total em termos de velocidade, como carro em si, ainda não é aquele carro que os três estando 100% vai conseguir ultrapassar na pista os carros principais, no caso, o Max Verstappen e, no caso, o Charles Leclerc, de Red Bull e Ferrari, ainda não é esse carro a Mercedes, mas está sendo muito confiável e com dois pilotos de extremo talento, o Lewis Hamilton, que tinha dificuldades antes, não porque era farsa, como dizem os fãs do outro, essas brigas de fãs nos grupos da Fórmula 1 deixa a discussão insuportável, parece que são malucos, parece que são doentes. Mas, estando dentro da normalidade, o que eu posso dizer é o seguinte, não é porque o Lewis seja farsa ou seja ruim que ele teve problemas em grande parte dessa primeira metade da temporada. Ele teve problemas porque ele não está acostumado a andar em carroça. Ele não está acostumado a andar em carro porcaria. Já o George Russell vem de uma carroça, né? Então ele se adapta com muito mais facilidade à carroça do que o Lewis Hamilton. A partir do momento que o carro do Lewis Hamilton foi começando a melhorar com a sequência da temporada, consequentemente ele volta a apresentar todo o seu talento, vem com pódios consecutivos, vem com uma reação muito interessante. E o George Russell continua apresentando um grande nível, teve a pole position, né, nessa prova da Hungria, acabou terminando na terceira posição, mas são dois pilotos que vão incomodar na parte de cima. Se os três carros tiverem 100%, a Mercedes ainda está abaixo, mas é uma reação muito importante, contando com erros da Ferrari, erros crassos, erros patéticos, erros ridículos. A Mercedes pode se estabelecer enquanto segunda força do campeonato, já encostou aí no Mundial de Pilotos, daqui a pouco a gente fala sobre a classificação. A Ferrari, por sua vez, como lá no Sul a gente diria que é uma senda de derrotas, né? Tem a senda de vitórias, segue a tua senda de vitórias. No caso da Ferrari, é uma senda de derrotas. Eu usei sina porque o Brasil inteiro entende. E o negócio é o seguinte: é uma sina de derrotas, de péssimos desempenhos, de decisões erradas da Ferrari. E já vem de muitos anos, né? Já vem de muitos anos. Parece até que foi o Ross Brown sair e acabou-se o que era doce, né? Eu chego a pensar dessa forma. A gente se lembra que a Ferrari cometeu muitos erros quando Massa, lá atrás, Felipe Massa, perdeu o campeonato para Lewis Hamilton. Dali em diante, foram erros em sequência. Naquela época do Massa, erros que, infelizmente, dava para jogar a culpa nos mecânicos, muitos erros dos mecânicos. E hoje em dia, porque assim, aqueles mecânicos, quando o Charles Leclerc vence, quando o Michael Schumacher vencia, quando o Massa vencia, quando o Rubens Barrichello vencia, quando o Kimi Raikkonen vencia, esses mecânicos, eles têm um amor pela equipe Ferrari, pela Itália, que é bem típico de italiano. Você sente o amor que eles têm realmente por aquilo que eles fazem. Então, se eles erram, dói efetivamente neles o erro, né? Eles realmente sentem aquele erro que eles cometeram. Agora, o Binotto sente efetivamente alguma coisa? Aqueles que passaram pela Ferrari em todos esses anos, com planejamento errado, com carros que não fazem jus ao que é historicamente a Ferrari, esses caras efetivamente sentem alguma coisa? Aí eu já não posso garantir, né? Nós tivemos erro vindo da parte de cima, e os caras, o pior,
não consegue admitir o erro. O Charles Leclerc estava sem desempenho, que foi a desculpa que foi dada. Como que o Charles Leclerc ia ter desempenho com um carro tendo o pneu duro? Se ele estava sem desempenho com o pneu médio, que dirá com o pneu duro? Ele vai reagir quando o pneu se desgastar. Quando o pneu se desgastar, os outros também já estarão desgastados, o dele também já vai estar desgastado. O pneu duro, na maioria das pistas, não é um pneu. E quando ele está no seu fim de vida útil, ele não vira um pneu ultra macio, ele vira um pneu duro desgastado. Ele não vai ser um pneu para você partir para cima de quem está com um pneu médio ou pneu ultra macio, ou super macio que seja, desgastado na reta final da prova. Não é esse o caso. Então, os caras, eles são incompetentes, eles são... parecem uns técnicos de futebol que existem por aí. Eles não têm coragem de admitir quando eles erram. E erraram ridiculamente. O cara estava na 4ª posição. O Lewis Hamilton também estava com o pneu. O Lewis Hamilton ou o George Russell? Era o George Russell, né? Eu sei que um dos dois ali era o George Russell, é isso mesmo, porque o Hamilton passou por ele. O Russell estava com um pneu duro também. Então, o Leclerc já estava na 4ª posição. O máximo que ele poderia ali era fazer todo esse esforço para voltar para a 4ª posição. Então, os caras são tão metidos à besta, que acham que sabem tudo de tal maneira que os caras não têm coragem nem de admitir que eles erraram. Eles podiam chegar, não, a gente viu o Leclerc sofrendo ali e tomamos uma decisão precipitada, decidimos parar. Seria algo de muito mais hombridade. Então, esta Ferrari, nesta situação, a gente não vislumbra que ela vá ainda brigar. Claro que o Leclerc tem talento, claro que pode acontecer alguma coisa, mas, sabe, um campeonato que tinha tudo para ser tão legal acaba ficando na mão do Verstappen muito cedo. Não tenho nada contra o Verstappen, ele confirmando o seu título, parabéns a ele. Que bom que será um título que não terá, né? Inclusive, vai restar saber qual será a prova em que ele será o campeão, mas é muito difícil. Vejam a diferença, são 80 diferença. Max Verstappen com 258 pontos no campeonato, na temporada, o Charles Leclerc com 178, 80 pontos de diferença. É muita coisa. 70, né, Adriano? 70, para falar a verdade, são 70 pontos de diferença. Deixa eu pensar. Peraí. 180. Nossa, sou complicado. São 60 pontos. 60 pontos de diferença. Peço desculpas aqui, me corrigindo. Acabei fazendo as contas erradas. Dá para perceber que meu forte não é matemática, e sim humanas, né? Mas o que acontece é o seguinte: são... Não, Adriano, tá louco? São 80 pontos de diferença. Oxi, 260 para 180 são 80 pontos de diferença. Lógico, eu acabei me confundindo aqui. Então, peço desculpas por isso. São 80 pontos de diferença, 178 a 258. 80 pontos de diferença. Campeonato, no fim, o Sérgio Pérez, mesmo aquém do que a gente poderia imaginar, não vou dizer nem que esperava, mas bem aquém do desempenho do Max Verstappen, e se deixando engolir pela própria Ferrari e pelos carros da Mercedes, 173 pontos ganhos. Já tem o George Russell com 158, ele está no cangote do Charles Leclerc, é verdade, mas já tem, até por conta de abandono do Leclerc. Em corrida passada, o Leclerc, pressionado, se sentindo pressionado, cometeu erro e acabou ficando de fora. Teve aquela cena dele saindo revoltado, consigo mesmo, certamente. E, infelizmente, não é uma temporada que a sorte também esteve ao lado. É claro que a sorte está ao lado da competência, mas a sorte também tem seus fatores isolados, e o Leclerc, infelizmente, não tem a sorte, não tem a competência da sua equipe e, às vezes, comete alguns erros também que não pode cometer, mas isso vem com a maturidade, né?
Então, Pérez com 173, Russell com 158, Sainz com 156, Hamilton reagindo, já é o sexto com 146 pontos, vai tentar engolir aí os seus adversários diretos, para tentar ser o terceiro colocado no campeonato, ou até mesmo o segundo. Né? O Hamilton deu uma declaração dizendo que quer vitórias na reta final da temporada, vamos ver se ele vai conseguir. Piloto para isso ele melhoras para isso o carro teve, acho que os carros, estando 100%, ainda o melhor carro, os dois melhores são da Red Bull e da Ferrari, mas o Hamilton vai tentar se aproveitar de falhas que já aconteceram tanto em Ferrari quanto em Red Bull, problemas de confiabilidade em ambas as equipes. E também de seu talento, evidentemente. Lando Norris é o sétimo com 76, depois o Ocon com 58, Bottas com 46, Alonso é o décimo no campeonato com 41 pontos ganhos, ou seja, está 17 pontos atrás aí do Esteban Ocon, o francês, né? E aí o Alonso deve chegar, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alonso, provavelmente vai substituir o Ricardo, né? A gente até vai dar uma olhada nisso. Rapidinho, passando a classificação de construtores, olha a diferença como já aumenta, já é de 97 pontos a diferença entre Red Bull e Ferrari no campeonato de construtores. São 431 pontos para a Ferrari contra 431 pontos da Red Bull, perdão, contra 334 da Ferrari. A Mercedes já se aproxima com 304 pontos, depois a Alpine lá atrás com 99. Aí a briga do pelotão de baixo, né? A Alpine tem 99, McLaren tem 95 pontos ganhos. A Alpine surpreendendo positivamente nessa temporada, e isso até vai explicar por que eu acho estranha a decisão do Fernando Alonso. Depois vem a Alfa Romeo com 51 pontos ganhos, a Haas tem 34, a Alfa Tauri tem 27, a Aston Martin, para onde o Fernando Alonso vai, tem só 20 pontos ganhos, e a Williams conseguiu fazer 3 pontos ganhos. Bom trabalho do Albon na equipe Williams, né? Então, esse é o resumo aqui em termos de classificação, né? Destacando aí a classificação da temporada, do campeonato. Em termos de pelotão intermediário, destacar positivamente o bom trabalho que tem feito a Alpine, né? O Fernando Alonso e o Esteban Ocon, muito bem ambos, né? Empurrando a Alpine para frente, num resultado que até está acima do que a gente esperava para a equipe Alpine. Em termos de McLaren, abaixo do que a gente esperava que a McLaren até no início da época, a gente esperava que a McLaren fosse encostar um pouquinho nas 4 primeiras equipes. Isso esteve longe de acontecer o tempo todo. Norris caiu muito nessa temporada, Lando Norris. E o Ricardo simplesmente não deu certo na equipe McLaren. E isso também contribui para que a equipe não esteja galgando o que pode galgar. Não só isso, claro, o Lando Norris também não está conseguindo obter grandes resultados. Não é um bom ano da equipe McLaren, né? Então, basicamente, é isso em relação ao pelotão intermediário que a gente tinha para destacar. E aí nós vamos falar de Fernando Alonso. Fernando Alonso confirmado hoje na Aston Martin, uma informação que pegou todos nós de surpresa, né? Isso não estava sendo cogitado, até porque também o Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria também já na última quinta, sexta-feira, né? E aí eles agiram rápido e anunciaram o Sebastian Vettel, anunciaram que para o lugar do Sebastian Vettel, Fernando Alonso será o substituto, né? E isso é estranho, né? Porque o Fernando Alonso ele diz que quer vitórias, mesmo estando com 41 anos de idade, quer vitórias, mas eu não sei se a Aston Martin é um lugar para que ele vá para que possa conquistar essas vitórias. Eu não vislumbro a Aston Martin lutando por vitórias, né? E a classificação do campeonato atual é muito clara no sentido de que a Aston Martin é uma equipe hoje inferior à Alpine, e eu não enxergo movimentos para que a Aston Martin possa, no futuro, vir a ser uma equipe superior à Alpine, né? Então, eu acho que
o Alonso, mesmo com todo o talento que tem, a gente está percebendo que ele está conseguindo em muitas corridas, e até com erros de estratégia, às vezes, que podem tê-lo irritado, mas em muitas corridas o Alonso consegue tirar além dos limites desse carro atual da Alpine, só que o limite do carro da Aston Martin é muito baixo, né? Eu não sei, eu não acho que seja uma boa opção para o Alonso, não. Então, respondendo à pergunta do GC, para mim é erro, né? E com a saída do Alonso, muita gente vislumbrou Felipe Drogovic, né, que está indo muito bem aí na Fórmula 2, né, virtual campeão aí, mais uma vez, na Fórmula 2. O Drogovic é um piloto de muito talento, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é, o automobilismo brasileiro, ele tem força para colocar, tem força, força, dinheiro, money, bufunfa, cash, ele tem possibilidade financeira de colocar alguém dentro da categoria, de sustentar um piloto brasileiro hoje dentro da Fórmula 1? Essa é a minha grande dúvida, né? Essa é a minha grande dúvida. Acho que não. Sinceramente, eu não vejo o Brasil, as empresas brasileiras, o cara da XP já falou que quer, mas eu não vejo empresas brasileiras, a não ser que seja bancos. Bancos têm força. Se eles quiserem, os bancos no Brasil, né, não vou entrar muito em política aqui, mas o Brasil hoje é uma festa para os banqueiros. Os bancos brasileiros hoje são os bancos mais ricos, os que mais lucram no mundo, né? Então, talvez, se bancos, e a XP é um banco, né? Mas eu falo aqueles bancos tradicionais mesmo, de carreira, aqueles bancos enormes, banco que patrocina torneio de tênis dos Estados Unidos, por exemplo. Se estes bancos resolverem investir no Drogovic, aí eu acho que pode dar bom, né? Vai mudar aí o Brasil, né, na eleição. Pode ser que de repente a Petrobras volte a investir pesado no esporte, né? Seria um patrocínio fantástico. Aí eu posso acreditar no Drogovic na Fórmula 1. Agora, ir só pelo talento, acho que hoje em dia é meio complicado. Seria menos difícil na própria Aston Martin, que a Aston Martin já tem o cara do dinheiro, que é o Lance Stroll. O Lance Stroll é o cara que sustenta, através de seu pai, financeiramente a equipe Aston Martin. Como é na Alpine, que tem uma... É claro, tem o lado bom e o lado ruim de ser uma equipe que precisa ser esportivamente forte. Eles não pensam só no dinheiro. Mas, por ser uma equipe que busca a excelência esportiva, busca ser esportivamente forte, também tem o lado ruim da moeda, a tendência de que seja mais caro até pilotar o cockpit, estar no cockpit, melhor dizendo, da equipe Alpine, né? Vamos aguardar os próximos movimentos. Eu desejo muito que o Felipe Drogovic seja na Fórmula 1, vai ser uma atração espetacular, né? A Band renovou aí com a Fórmula 1, vai ter que dar um jeito de negociar com a Globo para trazer de volta aquela musiquinha, né? Porque quem sabe alguma coisa não sobra para o Drogovic por aí. Nós já tivemos vitória do Esteban Ocon, mas nós vamos ter que... Aliás, tem esse fator também. Esteban Ocon é cara para ser piloto 1 de equipe, porque o Drogovic já não vai chegar metendo o pé na porta e sendo o primeiro piloto. Então, Adriano, mas o Ocon meio que na prática já é piloto 1 em relação ao Alonso. Não, não é assim que a banda toca. Os bons resultados do Ocon o credenciam como piloto 1, mas uma coisa é você ter uma equipe que precisa ser esportivamente forte e ter o nome do Fernando Alonso e tem lá o Esteban Ocon tendo bons resultados, até estando na frente dele do campeonato. Outra coisa é o nome Alpine, o nome Renault, ser carregado como piloto principal da escuderia por Esteban Ocon. Não sei se é isso, apesar de ser francês, isso ajuda, mas não sei se só isso pode ajudar o Esteban Ocon, ainda que ele seja um piloto talentoso e por aí vai. Então, nós vamos ter que aguardar, né, os próximos meses, as próximas informações de bastidores, para a gente ter alguma convicção se o Drugo vai
para a Fórmula 1 ou não. Eu desejo, claro que eu desejo com muita veemência que nós possamos ter o Felipe Drogovic na Fórmula 1, mas só o meu desejo não conta, né? Tem muitos fatores que precisam desta conjunção para que o Drugo possa voltar a colocar o Brasil no cockpit da Fórmula 1, tá certo? Era isso aqui, eu quero agradecer a quem conseguiu, a quem esteve conosco até o final deste vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência aqui no nosso Fórmula 1 no JC. E pedir para que você deixe o like aqui no nosso conteúdo, né? Deixe o like no nosso conteúdo, é muito importante para impulsionar o nosso trabalho. Se você tem alguma discordância, se tem alguma coisa que você não gostou, tem alguma coisa que você acha que posso melhorar, inclusive posso mesmo, dei algumas engasgadas aí no vídeo, peço desculpas, mas deixe o seu comentário. Seu comentário também é importante para ajudar a melhorar cada vez mais o nosso trabalho, tá certo? É isso, então. Nós estaremos de volta ao retorno da temporada da Fórmula 1 aqui no nosso Velocidade no JC. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o JC Esportes, a emoção que a TV não leva.